Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui é, com vocês aqui no perfil Infodireito do Trabalho. Meu nome é Deni Mascarenhas. Eu e o doutor Leandro, que acabou de entrar. Boa noite, doutor Leandro. Boa Vamos noite, falar doutora. Tudo bem? sobre audiência trabalhista na prática, né? Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer ao doutor Jedson pelo convite feito a nós para falar sobre um pouquinho sobre isso. Né, e vamos falar como eu falei, sobre audiência trabalhista na prática. O doutor Leandro está fazendo um quadro no perfil dele, que é o Leandro Luiz Advogado, um quadro expert em audiências, né? E tem cada vídeo muito legal, assisti hoje vários. E quem ainda não conhece esse quadro do doutor Leandro, pode ir lá conhecer. O doutor Leandro é do Rio de Janeiro, de Niterói. Bom, com a palavra, agora o doutor Leandro, para se apresentar e a gente começar a live. Obrigado, doutora. Você me escuta bem? Escuto, sim. Então tá bom. Obrigado aí pela apresentação. Primeira vez participando aqui na live do Infodireito do Trabalho. Muito bacana essa iniciativa deles. Me convidaram para falar um pouco sobre audiência trabalhista, porque eu estou fazendo uma série lá no meu perfil. E eu comecei fazendo essa série exatamente para ajudar alguns profissionais, alguns advogados, que eu sentia que tinham uma certa dificuldade em fazer audiência trabalhista. E é uma coisa tão importante no processo do trabalho, a audiência, pelo, pela concentração das provas na audiência, que eu resolvi começar por aí. Principalmente no início da pandemia, eu vi alguns profissionais tentando migrar para o direito do trabalho em função daquela incerteza jurídica que estava sendo criada com as MPs, com as medidas provisórias que foram publicadas. E eu vi que muitos profissionais estavam querendo ingressar no ramo do direito do trabalho, e uma das maiores dificuldades desses profissionais é realmente fazer audiência. Eu estava sendo procurado por alguns colegas que sempre atuaram na área civil e eu via que existia um certo medo, um certo receio deles em fazer audiência. Então, eu comecei a fazer essa série. E, na verdade, sim, eu falei sobre isso num vídeo lá no meu perfil. O medo nada mais é do que uma projeção que a gente faz, né? De uma Exatamente. probabilidade que algo possa dar errado. E nós não vamos ter como controlar isso no momento que a gente projeta lá na frente e tem essa aflição. A gente não vai conseguir controlar, não vai saber o que fazer. Não, não Pois vai. bem, então, para resolver isso, um dos primeiros vídeos eu falo sobre isso. Até antes de começar a série, eu comecei a falar sobre isso, sobre o medo de fazer audiência, sobre se preparar, porque não tem uma coisa assim melhor para você poder espancar esse medo, para você poder fazer uma audiência com tranquilidade, do que se preparar. E isso muito psicológico da cabeça de um advogado que sempre atuou na área civil. Ah, eu não sei fazer trabalhista. E, na verdade, não é assim. Até porque a audiência trabalhista ela é muito mais informal. Eu diria dos ramos do direito, talvez seja a audiência mais informal que existe. Assim, eu já fiz durante a minha carreira muitos juizados especiais também, e vi que em muitos fóruns, em muitos juizados especiais, a formalidade é muito maior do que numa vara do trabalho. Então, assim, eu acho que todo mundo... o que acontecia numa audiência trabalhista, um advogado que lê um pouco o processo, que se preparou um pouquinho, que sabe o que vai fazer, pode entrar e fazer com a maior tranquilidade do mundo. Não tem muita coisa diferente do que vai acontecer numa audiência trabalhista. É claro que um caso ou outro que é mais importante, você pode ficar nervoso,
você pode ficar ansioso, você pode ficar excitado com aquele caso, mas ter medo, embora seja natural, não deve impedir nenhum profissional de exercer a profissão. E eu acho que nós estamos num momento em que a advocacia do trabalho cresce muito e tem espaço para todo mundo, tem muita gente querendo migrar para a advocacia trabalhista e não pode ter medo de audiência. Assim, é mais ou menos um pouco do que eu tento passar para o pessoal. Assim, a audiência trabalhista não é a exploração de um mundo desconhecido, não é uma viagem à Lua, não é sair no oceano como os primeiros navegantes. Se você se preparar, você vai estar pronto para qualquer coisa que acontecer na audiência e vai saber como agir. É só ter as ferramentas adequadas e ver o conteúdo adequado para poder ir bem numa audiência e representar bem o seu cliente. Eu acho que é mais ou menos assim. O doutor falou, né, de se preparar, e é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que ler bem o processo. Eu costumo dizer que se antecipar até, ler o processo, já formular algumas perguntas, imaginar o que pode dar de errado. Eu posso dar aqui um testemunho de quando eu fiz a minha primeira audiência trabalhista sozinha, que foi inclusive no interior da Bahia. Eu tinha um cliente empresarial e eu fui sozinha de ônibus, né, um interior que não tem avião. E naquela época, né, alguns anos atrás, era tudo físico, eu levei tudo anotado, inclusive quais eram os momentos de protestar, como contraditar a testemunha, como protestar, como contraditar a testemunha, os momentos certos, perguntas prontas, tudo anotadinho ali na contracapa do processo, pensando já que poderia ocorrer aquilo, né? E eu digo assim, que aquelas fichinhas, elas terminavam me dando uma confiança maior de que se alguma coisa acontecesse de errado, eu estaria meio que pronta, né? Mas que tentar manter a tranquilidade, respirar fundo para aqueles imprevistos que acontecem, eu acho que é fundamental. E eu acho assim que o medo dos colegas é porque a gente aprende um processo civil e o processo trabalhista, ele chega a ser um pouco diferente, tanto que existe aquela briguinha dizendo que o processo do trabalho não é processo, mas hoje em dia, com a questão do novo CPC, que deu mais oralidade à audiência civil, eu acho que está se projetando mais, né? A questão de se aproximando mais o processo do trabalho do processo civil. E eu acho que essa questão do medo é uma questão que a gente não deve... a advocacia não é para fracos, né? A gente não pode ter medo, a gente tem que enfrentar aquele medo de fazer essa audiência, e é bastante importante. Hoje, depois eu digo assim, que eu vou fazer 18 anos de formada, é lógico que alguns processos eu ainda sinto um friozinho na barriga. Agora mesmo, com a pandemia, com esse estado de calamidade para fazer audiência digital, apesar de eu estar sempre conectada, realmente eu fiquei insegura, como é que vai ser, como é que a parte vai se comportar, como é que não vai ser aquele olho no olho, como é que a gente vai tratar disso, né? Então, acho que as coisas vão mudando e a gente vai amadurecendo, e se a gente não enfrentar, não amadurece e não consegue trabalhar, né, e melhorar e ser um melhor advogado, porque a audiência do trabalho trabalhista, ela é fundamental no processo. Advogado trabalhista que não sabe fazer audiência, realmente ele tem 40% de chance de perder aquele processo, mesmo que ele tenha um bom direito. Vamos botar assim numa percentagem, até às vezes mais, né? Eu acho que até é um percentual até maior do que 40%. Porque eu já vi e já ganhei muito processo que eu achava que estava perdido em audiência, porque o advogado da outra parte não soube conduzir, assim, porque estava nervoso ou porque não conhecia o processo. Porque, assim, a gente sabe que no dia a dia os profissionais, assim, às vezes eu vejo advogados que vão fazer 6, 7 audiências num dia, que trabalham principalmente como correspondentes jurídicos e vão fazer diversas audiências num dia e pegam essas audiências de um dia para o outro. Às vezes defendem empresas que têm milhares de processos e
e vão para o TRT sem saber muito dos processos e acabam não sabendo como conduzir, porque não sabem os detalhes dos processos nas audiências. Então, assim, eu já vi muito e eu acho que é muito importante a audiência na Justiça do Trabalho por causa disso. Com certeza. E também tem aquela questão, né? Você não é só a gente, pelo processo do trabalho ser um processo um pouco mais informal, as pessoas acham que não precisam saber o processo. Só que até existem técnicas de conciliação e mediação que podem ser utilizadas na Justiça do Trabalho e que muitos colegas eles esquecem de utilizar, né? De ouvir a outra parte. Aproveitando a pandemia, eu fiz um curso de mediação e conciliação para aprimorar isso, porque às vezes a gente está naquele afã de proteger o nosso cliente e esquece que às vezes ouvir a outra parte é bastante importante na proteção desse cliente. Deixar com que fazer perguntas abertas, aprender a fazer perguntas abertas. A gente tem mania de dizer, o senhor fazia hora extra? E aí ele vai dizer, sim, fazia, claro, ele está pedindo hora extra. Aí a gente tem que aprender a fazer perguntas abertas. O senhor poderia me informar qual seria o seu horário de trabalho, que horas o senhor saía, me conte mais sobre como era o seu trabalho, assim, sua jornada, e aí ele vai falar, né? Então ele pode entrar em contradição nesse momento. E aí é importante também o advogado prestar atenção no que a parte está falando, no que a testemunha está falando, porque às vezes tem muito advogado, eu vejo alguns colegas que estão na audiência e estão no celular, eles não estão prestando muita atenção. Agora que não existe mais pasta, eu fico anotando, né, no bloco de notas. Mas a gente tem que prestar atenção no que a testemunha fala, inclusive para fazer nas razões finais uma manifestação mostrando as contradições das testemunhas e das partes, né, doutor? Sim, eu costumo dizer que não adianta fazer nenhuma pergunta direta para a parte e nem para testemunha. Aliás, para testemunha só se você já tiver a certeza que ela vai tentar repetir uma coisa que a parte já não foi bem respondendo. Eu passo muito por isso assim, no dia a dia. Lá no escritório a gente defende algumas empresas e essas empresas não possuem muitas testemunhas. Assim, raramente a gente consegue levar uma testemunha da empresa. Também tem essa dificuldade. E em todos os processos há pedido de horas extras. Então, assim, nós no escritório começamos a desenvolver perguntas e técnicas para tirar o que a gente precisa das provas que a outra parte tem. Assim, a gente tem que tirar do depoimento pessoal do autor e a gente tem que tirar das testemunhas que ele apresenta o que a gente necessita para o processo. E a gente faz muito isso no dia a dia, que é fazer perguntas indiretas. A gente jamais pergunta a jornada de alguém. E outra coisa que a gente conseguiu perceber é que quando confrontado com um documento no processo, a pessoa tende a não conseguir mentir. Assim, a gente pega às vezes um reclamante que diz na inicial que fazia 5 horas extras por dia, todos os dias da semana, que não tinha intervalo, não tinha nada. Aí você, em vez de perguntar para ele se isso acontecia, você abre o cartão de ponto dele, ou a folha de ponto dele, e pergunta se o horário inicial, por exemplo, era marcado corretamente. Aí ele vai e responde, sim. E o que você fazia quando ia embora? Como é que era a sua rotina na hora de ir embora? Eu ia lá, trocava o meu uniforme, batia o cartão e ia embora. Você batia o cartão e ia embora? Sim. Pronto. Acabou. Ele acabou de falar que todos os cartões de ponto que eu apresentei estão corretos, estão com o horário correto. Exatamente. Então, eu não perguntei qual era o horário dele, eu não perguntei se ele tinha intervalo, eu não perguntei nada disso. Eu mostrei o cartão de ponto dele e ele olhando para o cartão de ponto não conseguiu mentir. Isso é uma das coisas que a gente faz muito lá no escritório. Ou então, quando o reclamante, ou quando a parte ela não cai numa história, não cai nessa nossa técnica,
a gente tenta sempre tirar o maior detalhe possível do depoimento dele, fazendo o que a doutora falou, perguntas abertas para ele contar a história, para que a gente faça a mesma coisa com a testemunha, para que ela conte a história, porque geralmente, quando há um conluio entre testemunha e parte, eles têm as perguntas ensaiadinhas. Se você tirar do roteiro, eles não conseguem reproduzir aquilo. Não. Então, assim, é uma das coisas que a gente faz muito no escritório, é o que a gente chama de perguntas indiretas e confrontar documentos do processo com o que a gente quer perguntar. A gente, na verdade, já quer extrair do documento a resposta da parte para que ele confesse alguma coisa para a gente que já está no documento. Essa questão do documento é bastante interessante e é importante que as empresas, né? Não só as empresas, mas os reclamantes também. A gente fala empresa porque eu e o doutor, nós somos advogados de empresa, então que as empresas forneçam, né, a documentação completa ao advogado. Eu tive um caso bastante emblemático que o reclamante ele dizia que ele nunca tinha feito intervalo na vida dele. E a empresa me mandou e-mails que ele encaminhava para todos os colegas, dizendo que ele estava fazendo feijoada para vender. Inclusive, tinha o nome era feijoada, vou dar um exemplo assim, para não, que se tiver alguém que conheça, né? Uhum. Feijoada do Mané, todos os dias no setor tal. E ele era bem gordinho. E aí, eu juntei aos autos, e o juiz de uma vara aqui, ele... que é um juiz, até eu nem cheguei a perguntar, porque eu estava com a pergunta pronta, mas o juiz se antecipou e fez assim: seu Manel, o senhor nunca almoçou? Ele, não, excelência, nunca almoçou. Mas o senhor não fazia feijoada para vender na hora do almoço? Fazia, excelência. Mas o senhor é tão gordinho, o senhor nunca almoçou, tem certeza? Olhe... Nessa hora, o reclamante perdeu todo o sangue, se irritou, o advogado dele segurava ele e eu olhava para baixo, assim, e pedia pro preposto, não ria, porque a tese dele acabou ali. Ele tinha produzido uma prova contra ele mesmo, e essa prova era tão contundente que o próprio juiz fez uma brincadeira, chegou a ser até, acho que, desrespeitoso, né? Chamou ele de gordo e tudo na audiência, mas demonstrou que aquilo ali não era verdade, né? E o fato da empresa ter fornecido esse documento e a gente ter colacionado aos autos, e usarem a audiência, eu iria usar, não precisei, mas usarem a audiência iria favorecer e derrubar favorecer a tese da reclamada e derrubar a tese do reclamante, né? Não, sim. Isso acontece demais, assim, isso acontece demais. Fora alguns pedidos, assim, absurdos que por si só não dá para vê-los com verossimilhança. Às vezes o reclamante coloca que trabalhava numa jornada de 18 horas por dia. Sábados e domingos e feriados. Não, todos os dias, não tinha folga não, 18 horas por dia. Eu já vi juiz, nessas questões de juiz, né, falar de forma informal também, já vi juiz falar, se você trabalhasse 18 horas por dia durante esses 3 anos, sem tirar folga, feriado, eu estava morto, meu filho. Você não estava aqui, eu estava conversando com a sua alma. Exatamente. Mas existe muito. Eu já peguei casos em que eu consegui tirar a hora extra, assim, comprovar que ele não fazia hora extra, perguntando que horas que ele chegava em casa e que horas que ele saía para trabalhar. Porque aí nós conseguimos fazer o cálculo de onde ele morava para a empresa. E o juiz me falou, não, é impossível. Se eu sair essa hora, você não chega essa hora em casa. Se você sai de casa essa hora, você não chega essa hora no trabalho. Assim, eu acho que assim, a gente conseguir a verdade é sempre mais fácil. Mesmo quando as partes estão bem ensaiadinhas com as testemunhas, conseguir a verdade é sempre mais fácil. Um bom advogado, assim, um advogado treinado, experiente, consegue caminhos para tirar a verdade da onde quer que ele esteja escondida.
Assim. Exatamente. Eu tenho Agora, um cliente, empresa, que tinha uma ex-funcionária que ela era testemunha de todo mundo. Todos os reclamantes que iam pedir, inclusive, hora extra. A questão era hora extra. E aí, na primeira ela foi, na segunda ela foi, e eu perguntava, você trabalhava com reclamante? Aí ela dizia sim. Aí na terceira, eu já fui com a ata dos outros processos da mão. Aí, você trabalhava com reclamante? Ela, sim, eu fiz, mas você trabalhava com o reclamante João? Ela, e sim, mas o reclamante João trabalhava no setor tal. Ela eu fiz, e a reclamante Joana trabalhava no setor tal, você também trabalhava junto com ela? Era, e esse reclamante é no setor tal, também trabalhava com ele? Também quer dizer que a senhora trabalhava em todos os setores da empresa e assuntava a vida de todo mundo, né? Sabia da jornada de todo mundo. A senhora trabalhava que horas mesmo? Aí aí ela foi uma vez, na segunda, na terceira ela parou de ir, porque ela tava testemunhando para dizer que todos os empregados da empresa faziam hora extra. então, eu contei um caso outro dia, e foi o seguinte: eu fiz uma instrução processual, e na saída depois que a gente acabou esse processo, perdido, a empresa não tinha nenhuma prova, nenhuma testemunha. O reclamante já era um reclamante experiente da justiça. A testemunha deu o depoimento que tinha que dar lá, e o processo assim, ia ser julgado procedente para o reclamante. Quando a gente saiu, eu e o preposto da empresa, a gente estava conversando, e o preposto falou para mim: Leandro, essa testemunha já teve processo contra a empresa. E eu falei assim: como é que é? Ele já teve processo contra a empresa. Aí eu fui, cacei qual era o processo, descobri qual era o processo e vi qual era o depoimento. Tanto, vi o que estava na inicial da testemunha e vi o que estava no depoimento que a Muito testemunha tinha prestado. importante. Peguei o depoimento, eu estava no prazo de razões finais, ia ser razões finais por escrito, e no prazo das razões finais eu entrei com esse depoimento e chamando a atenção para o juiz que o depoimento que ela tinha dado era mentiroso, por causa das provas que tinham sido feitas no outro processo. E o juiz não mandou ele leu as minhas razões finais. Aquela solução jurídica que o magistrado quis dar. Eu não tinha prazo para contraditar a testemunha, porque o depoimento tinha sido dado, instrução encerrada. A gente sabe que contraditar a testemunha é no início da audiência, após a qualificação dela. Embora assim, durante o depoimento possa surgir um fato que justifique a contradição da testemunha, isso vai ser sopesado pelo juiz na hora e vai acabar aceitando o depoimento como informante e não como testemunha. Uma pessoa não compromissada, mas aí a gente sabe que isso é prejudicial. O depoimento ficando lá é prejudicial. Eu peguei no prazo das minhas razões finais, juntei a inicial do processo da testemunha como reclamante e o depoimento que ela deu na justiça. E aí, assim, o juiz saiu com uma solução assim, praticamente brilhante. Assim. O juiz conseguiu achar pontos de contradição do depoimento todo da testemunha e o do reclamante no processo que eu entrei falando isso, que é assim, ele viu que era mentira, todo o depoimento da testemunha era mentira, e embora não tenha, assim, reaberto a instrução, ou dado prazo para outra parte se manifestar, ele achou formas de sentenciar de acordo com o que a justiça ali exigia no momento. E acabou por julgar improcedente a maioria dos pedidos que estavam na Na reclamação, inicial. É. na inicial. Isso. Essa questão da contradição, da contradita da testemunha é bastante interessante. Não é um caso que aconteceu comigo. Eu estava, né, advogada trabalhista tem mania, né, de ficar dentro da sala assistindo a audiência dos colegas. E aí eu estava sentada, né, esperando a minha audiência, e aí começou uma audiência em que chamou a contradita, ou a testemunha do reclamante, e aí a reclamada contraditou. A excelência, eles são amigos,
Então foi ouvido como informante. Quando foi a testemunha da reclamada, o reclamante contraditou a testemunha da reclamada. Com base em que? Não, eu tenho uma testemunha aqui para dizer que a testemunha da reclamada não gosta do reclamante, é inimiga do reclamante. Quem era a testemunha que ia testemunhar na contradita? A testemunha que havia sido contraditada e provado que era parcial. Aí ela entrou. Aí ela fez, não, eu ouvi dizer, eu ouvi a testemunha dizer que o reclamante era mau caráter. E eu assim, por dentro de mim, dizer, com vontade de gritar, doutor, pela ordem! Como é que alguém que não tem parcialidade para ser testemunha vai ser testemunha da contradita? É muito importante. E o advogado da reclamada assim, sabe, parada e atônita, sem saber o que fazer nesse momento. E por isso que é muito importante também o advogado manter a calma e saber conduzir aquilo, né? Esses imprevistos que podem ocorrer. Porque terminou que as duas testemunhas foram ouvidas como informantes, né? E ele não. E a instrução ficou prejudicada, porque a testemunha da contradita não poderia ser a testemunha da contradita, porque ela já tinha sido contraditada. Que confusão, mas Isso. Né? Porque Isso, se ela não tinha. Né? Ela não poderia nunca, inclusive ficou comprovado, ela tinha levado provas que eles eram amigos íntimos, então a testemunha e o reclamante eram amigos íntimos, então ela contraditou a testemunha da reclamada. É um caso bem interessante, que eu não me esqueço desse caso, porque eu fiquei com vontade de ajudar o colega, mas a gente não pode se meter, né? A gente não pode se meter, e isso acontece muito, acho que no meio da advocacia trabalhista isso acontece muito, porque é muito comum a gente ficar dentro da sala assistindo a audiência. A gente que quer ali despachar com o juiz, enfim, tá esperando a nossa audiência e só na sala tem ar-condicionado, enfim, a gente quer ali ficar, a gente acaba vendo muitas audiências, né? E a gente acaba vendo muito pelos que os colegas passam. E é aquilo, às vezes não é um colega tão preparado assim ou não passou por aquela situação e não sabe como agir. E por isso aquele nosso papo inicial, tanto de se preparar para a audiência. Exatamente. Assim, tem uma outra... Fala, doutora. Não, diga, continue. Não. Então, tem uma outra coisa assim que eu vejo muito que acontece dentro da sala de audiência, por estarem assistindo a audiência dos outros, né? Que eu vejo muito, assim, na prática, é as partes não conseguirem chegar num acordo porque não estão olhando para o interesse do cliente, estão olhando por um brio pessoal, estão olhando para estão pensando mais na atuação como advogado do que do interesse do cliente. Assim, várias vezes eu já presenciei, assim, empresas que sentaram na mesa de audiência, representados por algum advogado, que tinha uma margem muito alta para fazer acordo, assim, porque é melhor para a empresa acabar com aquele processo ou não criar jurisprudência sobre um determinado caso, não ter uma sentença desfavorável num determinado caso. Então, ela aumenta o seu valor, o seu ticket para fazer acordo, o seu limite para fazer acordo. E eu vejo advogados lá sentados começarem com uma proposta, às vezes, tão baixa para conciliação que não conseguem chegar no patamar que a empresa estava disposta a pagar, o advogado da empresa, vamos supor, ele tem uma margem para fazer um acordo de até 40 mil reais. O cara começa oferecendo 4 mil reais, assim, numa ação. Porque ele acha que o cliente vai achar legal que ele conseguiu um acordo bem baixinho. Ele acha que o cliente vai achar o máximo. Pô, esse advogado é uma fera. Eu dei para ele 40 mil de acordo, ele conseguiu fechar em 7. Se fechar. Se fechar, com certeza. Se fechar. Mas, às vezes, para a empresa, o interesse é muito mais o acordo. Eu sei que eu advoguei contra uma empresa que ela cada vez oferecia acordos mais altos para não ter uma decisão desfavorável sobre um pedido que eu fazia.
E eu sabia que o advogado da outra parte tinha uma margem muito alta de acordo. Mas para a gente chegar num acordo, ele também não começou me oferecendo um valor baixo. Ele começou, vamos supor, me oferecendo talvez 60% do limite que ele poderia chegar. Então, assim, eu acho assim, técnica de conciliação não é você chegar lá e oferecer o valor mais baixo para o reclamante, por exemplo, oferecer um valor o dobro e o juiz oferecer a metade, que é o que muita gente acha que acontece. Assim. A gente tem que enxergar primeiro qual é a necessidade do cliente, saber até onde você vai, porque tem muito advogado e muita empresa que não faz também o cálculo sobre o custo de ficar com aquele processo. Assim, não faz e até para convencer, às vezes, um cliente meu, empresa, a fazer um acordo ou aumentar um pouco a proposta de acordo, às vezes eu me utilizo disso. Falo, ó, tem aqui o custo de quanto isso vai se dar no tempo para você. Até porque não pensa que não vai ter correção e juros depois sobre o que você vai pagar, porque vai. Exatamente. Então, assim, se você pegasse o valor do dinheiro, o que você vai deixar de pagar hoje, se você investir hoje, você vai ter o mesmo valor econômico no futuro? Não vai ter. Tem muita gente tem muita empresa que não pensa assim, mas às vezes a gente, como advogado, tem que passar isso para o cliente, e eu digo principalmente para os clientes menores, para as empresas menores. Isso, empresas menores. Porque geralmente eles decidem assim, com uma parcela emocional muito grande, e não racional, e não baseado em números. A gente tem que forçar muito mais para poder chegar num patamar legal de acordo. Assim, a gente tem que sopesar bem o que é bom para o cliente, que às vezes nem ele enxerga isso. Assim, não, então a gente tem que fazer o advogado do diabo mesmo, dizer, ó, é melhor pagar. Sim, sim. Assim, às vezes eles não conseguem entender muito bem quando a gente explica assim, ó. É assim, assim, assado. Você vai ter esse benefício, aquele benefício. Às vezes eles têm que impor um pouco de medo no cliente. Ó, faz aqui porque é melhor para você. Isso acontece demais. Exatamente. Os pequenos não enxergam que também na hora de recorrer, eles vão ter que pagar depósito recursal, fazer o depósito recursal, e que o depósito recursal é muito alto. E essa técnica de conciliação, eu já usei muito a questão, assim, como advogada da reclamada, de ver, porque às vezes o reclamante não quer nenhum valor alto. Ele quer um preço alto, ele quer o valor de ser ouvido, ele quer se desabafar, ele quer dizer na cara do preposto, vocês me trataram mal. E aí você deixa ele falar. E aí depois você começa a verificar o quanto é que você vai poder deixar ali, o quanto é que aquele reclamante poderia realmente receber. E antes, né? E antes disso, eu acho que o advogado da empresa ele tem que ter a serenidade de sentar com o seu cliente e dizer, olha, nesse processo, tal verba, tal verba, tal verba, tal verba, você vai perder. A probabilidade de você ser condenado em X é grande. Bora fazer um acordo em Y. Vamos chegar em Y. Quanto é que você conseguiria dividir e já chegar lá sabendo disso? E o advogado reclamante também, olha, tal pedido, ele é muito difícil de ser conseguido. A gente vai ter que fazer uma instrução, talvez você não consiga. Às vezes é melhor nem fazer esse pedido. Vamos ver aqui que o valor da sua reclamação pode chegar a X. E analisar, inclusive, hoje em dia é muito fácil analisar qual a média de condenação de cada pedido, né? Para poder também, como a colega está dizendo aqui, o advogado reclamante deve usar o bom senso e ser ético, até mesmo com o seu cliente dizer quais pedidos não são viáveis. Porque muito advogado de reclamante coloca uma expectativa no reclamante que ele vai ganhar 100 mil, 200 mil, 300 mil, quando o pedido dele é um pedido de condenação média baixa, um ticket médio baixo. E aí, na hora de fazer o acordo, ele fica indignado, não querendo fazer o acordo, porque ele não foi instruído devidamente pelo seu advogado de que aquele valor é aquele valor médio que ele conseguiria, e que é muito melhor para ele receber em 3, 4 prestações do que esperar anos, né? Eu acho que essa técnica também deve
deve ser prévia à audiência, né? Essa questão da probabilidade do ganho, né? De cada pedido para poder barganhar em audiência. Sim, o que a doutora estava falando é exatamente um vídeo que eu falei um pouquinho, do reclamante querer desabafar, né? Falar sobre a injustiça que aconteceu com ele. Eu falei sobre isso num dos vídeos lá da série Mestre das Audiências, que é entender a dor do cliente. Isso. A dor do cliente, às vezes, não é financeira. Ele não tem esse problema. E eu falei exatamente num caso que aconteceu comigo, que eu defendia uma empregadora doméstica e a empregada entrou com uma ação. Era uma empregada que havia trabalhado anos e anos na residência da mesma pessoa. Eles tinham um ótimo relacionamento, aquele relacionamento que são praticamente amigas. Em determinado momento, esse relacionamento acabou. Ele começou com uma briga entre amigas e virou uma briga profissional. Então, a reclamante entrou com uma ação e pedindo um monte de coisas que não eram devidas e algumas coisas que eram devidas. E a empregadora, que era minha cliente, também, a reclamante achava que não havia sido bem tratada no final do contrato. E, por outro lado, a minha cliente achava que existia uma ingratidão da parte da reclamante. Porque ela fazia um monte de coisa para a empregada que normalmente não se faz numa relação de trabalho. Porque a gente sabe das particularidades do vínculo empregatício doméstico. Enfim. E durante o processo, quando eu sentei na mesa para conversar, eu já tinha percebido na minha cliente que o problema dela não era financeiro, em pagar o que estava sendo, o que deveria ser pago. Que o problema dela era achar que a empregada estava sendo ingrata com ela. E quando eu sentei para fazer a audiência, eu percebi na empregada, na ex-empregada doméstica, que o problema dela também não era financeiro. O problema dela não era quanto ela estava pedindo no processo. O problema dela é que ela queria desabafar, ela queria botar para fora, ela queria falar um monte de verdade que estava assim, supostamente amarrada na garganta dela. E aí eu pedi ao juiz para interromper a audiência para eu conversar com as duas lá fora. Assim, o advogado até foi meio assim que... Eu acho que ele era um audiencista que estava fazendo a audiência pela reclamante e ele ficou até meio fora disso e eu deixei as duas conversar e mostrei para ela que, assim, que se elas ficassem com aquele processo ali, aquilo ia se arrastar por pelo menos 2 anos na vida delas e, assim, ia criar um mal-estar muito grande. Assim, para elas não iam conseguir se livrar daquilo, ia ser praticamente um karma na vida delas, aquilo ali. E elas entenderam isso ao final, conversaram, chegaram num denominador comum e chegamos num acordo. Quando a gente estava batendo o acordo na secretaria, já estavam rindo, combinando da outra e visitar a patroa para tomar cafezinho em casa. Assim, então, assim, às vezes a gente tem que ter a sensibilidade. Assim, e eu digo que a gente tem que ter essa sensibilidade muito como os advogados de família devem ter essa sensibilidade. Assim, porque trata de questões muito pessoais, né? E acaba, às vezes, até se envolvendo, mas assim, o advogado de família tem que ter muito essa sensibilidade, mas o advogado trabalhista também precisa ter essa sensibilidade. Porque cada cliente tem, assim, uma dor diferente. A pessoa física é mais emocional, porque quer desabafar. Se for uma empresa pequena, também tem uma carga emocional, mas a questão financeira é muito grande. E, às vezes, para uma grande empresa, o problema não é, a dor dela não é financeiro. A dor é criar uma rotina de acordo, ou é criar uma rotina de jurisprudência contra ela. Enfim, eu lembro muito disso, assim, e foi uma das coisas que eu falei num vídeo meu.
E essa questão também de criar jurisprudência, criar rotina, também tem essa questão dessa possibilidade agora, depois da reforma, agora não, né? Já vai fazer 4 anos, de a reclamada não enviar o preposto, ai meu Deus, um bicho, e não enviar o preposto na audiência, né, de conciliação, enviar somente o advogado, ou o preposto não ser o empregado da empresa. E esse tipo de ato, ele é bastante perigoso para a reclamada, porque se a gente precisar fazer prova em audiência, né, que eu tenha que ter o depoimento pessoal da parte, que no caso é o preposto, e o preposto não for, haverá confissão em revelia. E se o preposto não for empregado da empresa, for agora essa figura do preposto profissional, ele pode não saber de alguma coisa, e o juiz também decretar a revelia, né, da parte, né, a confissão, no caso, da parte. Eu tive um caso com relação a isso, que inclusive a juíza se chateou e disse, porque o reclamante ficava insistindo, dizendo que o preposto não era empregado, mas ele estava bem instruído, ele sabia o processo, e o advogado do reclamante insistia, o senhor trabalha na empresa? O senhor trabalha na empresa? E ele dizia, não, excelência. E aí a juíza fez, doutor, não precisa ser empregado. Ele não está respondendo as suas perguntas. Mas e se a empresa não mandasse alguém que soubesse das questões da empresa? Né? Então, essa questão é bastante interessante, porque, inclusive, os magistrados, eles podem considerar que, mesmo que seja de direito, né, só de direito, que não haja matéria fática para ser provada, que possa haver até uma confissão, né, no processo, pela ausência do preposto, né, em audiência. Isso é um fato também que o advogado tem que sentar com a reclamada e explicar, né, a importância de ter um preposto, e de um preposto bem preparado para prestar depoimento. Aí, né, num caso desse, assim, primeiro, eu sou contra preposto profissional. Assim, preposto profissional que não é empregado da empresa. Isso. Assim, eu sou assim, eu conheço prepostos profissionais, mas que são empregados das empresas e estão lá todo dia representando muito bem as empresas na Justiça do Trabalho. Assim, estou até com saudade de algumas que eu não vejo há algum tempo por causa da pandemia. Mas, assim, eu sou completamente contra. Eu já vi isso acontecer, de pessoas que ficam no TRT oferecendo serviço de preposto. Assim, eu já vi isso acontecer. Eu acho, eu como advogado, se eu fosse advogado do reclamante, adoraria pegar um preposto profissional. Eu adoraria pegar um preposto profissional, que eu ia tirar tudo que eu queria, o que eu gostaria dele. E aí a gente tem um outro problema. Às vezes o preposto profissional, a gente sabe que ele não é assim, bem preparado. E se você também tiver um advogado, isso acontece em algumas empresas para cortar custo, você também contrata um escritório que terceiriza o serviço da audiência, aí o advogado não está bem preparado e você tem um preposto que não está bem preparado. É a receita para o prejuízo certo. É a receita do desastre. É mandar um advogado que não vai saber instruir o preposto e um preposto que não vai poder tirar uma eventual dúvida do advogado, porque não sabe o dia a dia. Então, assim, é a receita para o insucesso isso. Eu sou completamente contra a utilização de preposto profissional. Muito mesmo. Exato. Doutor, faltam, acho que... não, 7h44. Eu achei que faltavam 5 minutos para fechar a live. Mas não, então a gente ainda pode continuar conversando aqui sobre alguns outros causos, né? De audiência. A gente tá passando rapidinho, né? Quando o papo flui, vai bem, o tempo passa rápido e a gente nem percebe. Pois a gente também pode falar essa questão dos negócios processuais, né? Que o TST, logo quando saiu o novo CPPC, ele emitiu uma resolução
dizendo que não poderia fazer negócio jurídico processual, né, na Justiça do Trabalho. E essa resolução ainda está vigente até hoje, né, a resolução 39, eu fico assim, né, me questionando, mesmo antes do CPC, 2015, nós advogados trabalhistas, nós sempre fizemos negócios jurídicos processuais em audiência trabalhista, né? A gente faz memoriais inscritos, isso é um negócio jurídico processual. A gente adia audiência, quantas vezes o doutor não chegou com o advogado reclamante, o advogado da outra parte, fez assim, doutor, o senhor juntou um documento novo, né? Vamos adiar a audiência, isso fora, né? Até lá, esperando, vamos adiar a audiência para poder dar prazo para a gente se manifestar. Vamos, entra, fala com o juiz pela lateral, o juiz pede o número do processo e o meirinho já tira, o escrivão já tira da pauta e a gente pega a ata depois, já com o nosso prazo para manifestação escrita, né? Sobre aquele novo documento, sobre aquele novo pedido. Tem tantas coisas que a gente faz em audiência trabalhista, que é negócio jurídico processual, né? Que a gente sempre fez. Inversão, né? De pauta. Entra lá, o advogado ainda não chegou, espera o outro chegar, porque são conhecidos, um liga para o outro, um entra, fala para o juiz. Assim, tem muita coisa que a gente sempre fez, até pela informalidade da Justiça do Trabalho. Tanta coisa que eu acho que é informal e às vezes eles implicam com certas coisas que atrapalham um pouco a vida do advogado. Assim. Do advogado. Eu vejo assim, eles implicarem com certas coisinhas que atrapalham muito a vida do advogado e até porque, assim, devido à informalidade do direito do trabalho, vamos colocar assim, os negócios jurídicos processuais sempre foram uma característica assim, do dia a dia da atividade trabalhista ali do fora. Assim. Sempre foi uma característica. Infelizmente, tem certas coisas que parece que são feitas não para o advogado e não para as partes, mas sim para os magistrados. Então assim, não sei, não sei bem a razão da desistir, né? Eu acho que é até uma dificuldade deles entenderem. Eu acho assim, por ser a Justiça do Trabalho uma questão mais protetiva do trabalhador, que não poderia fazer um negócio jurídico processual. Mas o empregado, ele abre mão de parcelas trabalhistas, ele abre mão de salário, às vezes ele abre mão de férias, quando ele vai fazer um acordo, ele está ali abrindo mão de alguma parcela que ele considerava devida. E o acordo é homologado pelo juiz. Ele abre mão de hora extra, ele abre a mão de adicional de insalubridade. O juiz diz a ele, é melhor o senhor desistir do adicional de insalubridade para a gente fechar aqui o acordo. Isso não é um negócio jurídico? Como não poderia fazer... Às vezes, o que eu digo assim que é pior, às vezes ele renuncia ao próprio vínculo empregatício. Exatamente. Quando ele está pedindo uma ação de reconhecimento de vínculo e acaba fazendo um acordo sem discussão do vínculo empregatício, ou seja, sem reconhecimento do vínculo empregatício. Então, assim, essa questão essa questão de não poder fazer negócios processuais assim, meio estranha de se reconhecer. De se entender, né, do TST, mas... Meio estranho de se entender. É meio estranho. E eu acho também que a gente tem que pensar no melhor para o processo, né? Porque quanto mais o processo demora, é pior para o reclamante. Tem algumas reclamadas que querem que seja demorado, né? Mas outras não, mas ainda existe aquele grande recorredor, né? Se essa palavra existe. Na Justiça do Trabalho, grandes empresas, elas continuam recorrendo até o final. A exceção de algumas que não querem fazer jurisprudência e fazem logo acordo, e a gente conhece, inclusive, empresas muito famosas que elas não deixam fazer jurisprudência porque elas fazem acordo, né, as de aplicativo mesmo, são grandes empresas que a gente vê poucas decisões sem dizer se tem vínculo ou se não tem vínculo, por conta
dessa questão de fazer acordo, porque ela não quer que realmente tenha jurisprudência dizendo que tenha vínculo, né, que alguém algum dia entenda que tenha vínculo e que tenha essa jurisprudência, que elas fazem acordo direto. Mas, como o doutor disse, inclusive o vínculo, o acordo é renunciando ao vínculo nessas empresas, né? E aí você não poder fazer um negócio jurídico processual, uma inversão de prazo, uma dilação de prazo, quem vai arcar com o ônus de um perito, eu acho que isso é demasiado formalismo, né? Assim, uma Uhum. protetividade que não protege, né? Não protege. Porque não protege mesmo. Só Não atrapalha. protege de forma alguma. Assim, eu não sei exatamente quanto tempo falta. Acho que faltam 5 minutos, é isso? Faltam 5 minutos, faltam 5 minutos. Então, a gente Então, pode agradecer eu e... assim, eu vou agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que o bate-papo foi muito rápido, foi muito rápido. Acho que a gente vai ter que marcar outras vezes para falar sobre mais coisas. A Com gente entra numa certeza. live pensando que vai falar um monte de coisa e o papo flui, vira um bate-papo e a gente não consegue falar tudo que a gente queria. Assim, vou deixar um recado para o pessoal que está assistindo ou o pessoal que vai assistir depois, que é assim, eu vejo muita... esses dias eu recebi uma pergunta lá pelo direct do Instagram, que foi o seguinte, assim, doutor, eu vejo todos os seus vídeos, estou gostando muito do que você está falando, você tem algum livro de prática jurídica para me indicar? Assim, cara, pela primeira vez assim, eu recebi essa pergunta e fiquei pensando assim, e eu, na verdade, já não ponho a mão no livro de prática jurídica há muito tempo. Assim, há muito tempo que eu não estudo e fiquei sem saber um livro para indicar. E isso me deu assim, um estalo na cabeça, mas que foi assim, para a galera que está assim, assistindo a tudo que tem na internet, buscando conteúdo, querendo aprender, tem aí no Instagram, tem no YouTube, tem tudo, em várias redes sociais, muita coisa hoje em dia que a gente pode pegar na internet e muita coisa e muita gente falando até sobre o que não sabe. Exatamente. Então, assim, eu acho que um conselho assim, para o pessoal que está buscando assim, muita informação primeiro, saber exatamente o que quer fazer. Assim, o que a pessoa quer fazer e aonde ela quer chegar. E depois buscar o conteúdo adequado para aquilo. Assim, eu vejo muita gente tentando aprender de tudo e, na verdade, não consegue aprender nada. Porque não tem um objetivo no aprendizado daquilo que ele está buscando no momento. Então, toda hora corre para alguma coisa, toda hora acha que tem um professor melhor que o outro, que tem um advogado melhor que o outro, que tem um livro melhor que o outro, porque não sabe aonde quer chegar com o conhecimento que quer obter. Assim. Então, assim, eu Quem queria não deixar esse sabe recado para a galera. quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E o advogado, ele tem que aprender o seguinte, que desses meus anos todos de prática, é que quando você vai no médico, você não vai no oftalmologista para ver seu coração, você vai no cardiologista. Com o advogado é a mesma coisa. O advogado trabalhista resolve assuntos trabalhistas. Tem o advogado empresarial, tem o advogado civil, tem o advogado consumerista. A gente tem que saber que a gente tem a nossa especialização. Então, quando a gente se especializa, a gente vira autoridade naquele assunto, a gente consegue fazer melhor aquilo. Não adianta a gente querer abraçar o mundo achando que tem muito advogado e com isso a gente não vai ganhar dinheiro. É o contrário. Se você for bom naquilo que você faz, você vai ganhar dinheiro fazendo só aquilo, né? O só aquilo. Né? E o melhor livro de prática que eu conheço é fazer. É errar, saber, ter a humildade de dizer, errei aqui, preciso melhorar. E é muito bom assistir a audiência. Até agora, mesmo na justiça estando online, existem as salas de audiência, as salas de espera online, clica nos links, pede para entrar, pede para assistir, porque vai ser de grande aprendizado.
Sim, sim, né? sim. E vamos E eu torcer para que volte logo. Eu torço para que volte logo as audiências presenciais, porque eu faz acho que falta. o bom advogado, ele faz muita diferença pessoalmente. Assim, eu Faz acredito falta, nisso. faz falta. Porque você não vê as mãos geladas, aquele nervosismo da testemunha, ou do preposto, ou Não, do reclamante. Você não vê o nervosismo do. Você não consegue ver não, o nervosismo do você não advogado consegue ter da a outra linguagem parte. corporal. A linguagem corporal fica prejudicada. E eu acho bastante interessante essa questão de voltar às audiências presenciais. Tomara que chegue essa vacina logo e que a gente possa realmente voltar, né, a sentir o calor humano da nossa feira da Justiça do Trabalho, né? Que as varas Isso, ficam isso. assim, mas eu acho que é bastante importante para a condução da audiência, a gente está lá no dia a dia. Eu queria Isso. agradecer a todo mundo que esteve aqui durante essa 1 hora assistindo a gente aqui no perfil, agradecer ao Jetson, agradecer ao Infodireito do Trabalho pelo convite, por fazer essa conexão Bahia-Niterói, Salvador-Niterói, e como o mundo é pequeno, o doutor Leandro e eu temos uma amiga em comum que não conhecíamos, né? Então, Uhum. viva o networking, viva a internet, que aproxima pessoas, pode levar conhecimento e conteúdo para o Brasil todo, e aproximando pessoas, e até uma próxima, né, pessoal? E se liguem, porque o perfil vai continuar com essa rodada de lives. A gente pode aparecer em outra live aqui também. Se vocês gostaram, avisa o Jetson, manda direct para a gente voltar. Né, doutor Leandro? Isso aí, gente. Obrigado, obrigado, É. doutora. Até a Tchau, próxima. gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.